Hoje eu vou reagir ao Vralcast, aquele podcast sensacional do Porta dos Fundos. Eu sou fã e hoje eles recebem o Emílio Figueiredo. Ele é advogado e ativista canábico. Tá cheio de informação bacana, eu vou comentar em cima. Então, por favor, agora se inscreve no meu canal, deixa o like, compartilha antes de assistir, porque depois, de repente, você se arrepende e vamos começar esse negócio. Bora! Está começando mais um Vralcast, mas hoje numa boa, né? Hoje é um assunto tranquilo, um assunto da paz. Até só fazer um lembrete aqui que depois que aconteceu com a Pupu Pizza, o Cauê, ele prometeu que nunca mais ia apresentar esse programa misturando maconha com remédio, né? Hoje vamos receber aqui o Emílio Figueiredo, advogado, mestre em antropologia, doutor em sociologia e que atua há mais de 10 anos com direito relacionado a cannabis no Brasil. A famosa Brinfo. O famoso cigarrinho do mochila de criança. Bem-vindo, Emílio. Primeira pergunta logo de cara qual que é o melhor CD do Nat Roots? O primeiro. Nativos. Beija-flor, né? O primeiro, claro, o primeiro. Primeiro. Então já estabelecido aqui. Hoje o ritmo é um pouco mais lento, né? Isso não é um problema. Depende. Depende do que foi usado. Tem uma que acelera e outra que deixa mais devagar. Sabia dessa? Essa ideia errada de que a verdinha deixa todo mundo lesado, deixa todo mundo lento, isso é um erro. Existem alguns tipos que vai trazer esse efeito mais relaxante, só que a maioria das pessoas que usam por aí usa aquele prensadão, cheio de amoníaco, fruto apodrecido. Então os efeitos que você já sentiu no seu corpo aí, fumando qualquer coisa por aí, na verdade não é da verdinha, é de frutos apodrecidos, de amoníaco e de um monte de coisa que poderia estar ali, tá? Tem verdinha que te deixa concentrado, tem verdinha que te deixa cheio de energia, só que você deveria ter acesso a todos esses tipos e assim escolher aquilo que faria melhor no momento do seu dia, né? Ao invés de ir lá e comprar um tabletão que você não faz a mínima ideia do que você está consumindo. Eu te fiz uma pergunta sobre isso? Ainda não, mas eu já falei. Os caras... Não, tranquilo, achei que eu tinha esquecido. Depois fala que eu sou grosso. Vamos então começar, mesmo você já tendo começado, Grosseiro. mas você fuma maconha normalmente ou só quando está trabalhando, já que seu trabalho tem a ver com... Na verdade, eu fumo maconha quando eu não estou trabalhando. Recreativo. É recreativo. Uso recreativo. Aquele uso bem mesmo para diversão, para espairecer. Não combina muito com o meu trabalho, não. Mas você é advogado. Sim. Eu não gosto muito desse termo uso recreativo e eu explico para você por quê. Parece que quando você está usando ali a sua verdinha sem um motivo definido, olha, eu estou usando por causa dessa dor ou porque eu estou angustiado, quando você está simplesmente utilizando para ter um momento de relaxamento, parece que isso é apenas recreativo. E isso é o começo de ficar taxando o maconheiro de vagabundo. Então não existe uso recreativo, existe uso adulto. Quando você está utilizando, seja que for para relaxar, para dar risada, para namorar, isso é uma terapia no seu corpo, na sua mente. Às vezes você utiliza de forma recreativa, mas é isso que te deixa de pé no outro dia. Então vamos fazer um favor aqui, vamos parar com essa ideia de uso recreativo e falaremos sobre medicação adulta. Combinado? Mas por que fumar maconha é crime e vender não é? Eu não entendo isso. Vender maconha é crime. Fumar maconha não é crime. Ah, tá. Se você procurar na lei de drogas, não tem o ato de usar ou o ato de fumar. Eu entendi errado, então. Mas o STF não tinha proibido a maconha? Me explica que eu tô confuso. O STF, na verdade, ele teve um julgamento recente, agora no meio do ano de 2024, onde ele reconheceu que portar maconha em até 40 gramas ou até 6 plantas fêmeas não é crime, mas é um ilícito administrativo. Ou seja, segue sendo proibido, mas não é mais um ato criminoso. Isso é importante você entender. Hoje, você pode ter até 6 pés na sua casa e você não vai ser mais considerado um criminoso, né? Estamos tirando das mãos da polícia o assunto planta. Olha que evolução, né? Você também pode portar, então, até essas 40 gramas sem ser considerado um criminoso. Ainda não estamos nem perto de uma legalização, mas já é um passo muito grande para um país e uma sociedade tão conservadora e ignorante como a nossa, né? Isso é machismo, né? Seis plantas fêmeas? É porque só a planta fêmea que dá onda. A planta macho só serve para fecundar a planta fêmea e fazer semente. É isso mesmo, mulherada. Usa essa. Até no reino das plantas, o macho não serve para nada. Você sabia disso? Assim como várias outras plantas, a cannabis tem macho e fêmea.
E aquela que dá aqueles frutos maravilhosos, eu não vou ficar mostrando aqui, porque eu não quero que o YouTube derrube meu vídeo, senão eu mostraria o meu cultivo para vocês. Mas aquela que dá os frutos, que é o que a gente quer, que é o que a gente precisa, onde está a medicação, é a planta fêmea. A planta macho dá apenas o saquinho de pólen que abre, fecunda a fêmea, e aí a fêmea vai dar flores com semente para perpetuar aquela espécie. Então, para quem não quer semente, só a fêmea que é interessante. E o macho, quando nasce no cultivo de um cultivador de cannabis, só quem cultiva sabe o ódio que dá. Você vai lá com um facão, tu pega no pescoço dele, tu passa a sacola e fala: você fecundou minhas meninas! Você fecundou minhas meninas! Você ter uma ideia de fumar uma planta já é uma ideia de maconheiro. Como é que essa ideia aconteceu antes de ter a maconha? É meio ovo e a galinha, essa porra? É meu ovo e a galinha. É difícil prever, saber quem foi o primeiro Maconheiro que falou, ih, vou fumar essa Vamos porra. tacar fogo. E vou quando fumar. é que a maconha começou a ser, tipo, mal vista? Porque hoje em dia a gente associa muito maconha a, tipo, lerdeza, a descompromisso, a ketchup. E quando é que foi que começou que a maconha começou a ser mal vista? Assim, é difícil trazer isso cravado, mas a gente tem um documento que é muito importante, que é uma lei aqui da cidade do Rio de Janeiro, em 1830, que é bem antigo, 1830, um código de postura da cidade do Rio de Janeiro, traz lá, entre os vários artigos, a proibição do uso do fumo do pito do pango. Pito do pango? Pito do pango era como a maconha era chamada entre as pessoas escravizadas naquele período aqui no Brasil. E para poder atingir, né, aquelas pessoas e ter mais uma forma de controle sobre elas, para além da escravidão, proibiu o pito do pango. Mas nem tinha rock and roll ainda, não tinha música? Não tinha, não. O rock and roll é filho da maconha. E com quem? Isso daí não pode dizer que é outro tema para outro podcast. A maconha existe há milhares de anos. Todas as civilizações e sociedades utilizaram e utilizam a cannabis, né? Até para quem é evangélico, você sabia que os arqueólogos hoje já confirmaram. Isso aqui não é o Berloffa que está falando, é só você dar um Google aí. Os arqueólogos já encontraram nos incensários do templo judaico a maconha. Então, aquela fumaça do Santíssimo Lugar, além de outras ervas, tinha também a cannabis. A vida toda, durante toda a existência da humanidade, essa cannabis foi utilizada. De repente, para atingir de fato as pessoas escravizadas com uma lei completamente racista, já que essa erva não era querida pela alta sociedade, pela galera da grana, então foi proibido. Ao mesmo tempo que as coisas que a galera da grana gostava, como álcool e tabaco, foi legalizado. Vamos lá. Bom, você é advogado, vai saber melhor, né? O que eu faço se eu for pego com maconha pela polícia? Assim, eu posso ligar? Você pode ligar para um advogado, você pode acompanhar os policiais até a delegacia para poder registrar a ocorrência, mas é isso. Se você tiver até 40 gramas, você tem a maconha apreendida, mas você não é criminalizado. Você é submetido a uma punição no direito administrativo. Mas e a parte do tapa na cara? Onde é que entra? Tapa na cara não é regulamentado, né? Tapa na cara tá... É solto, né? É do de rua. O advogado, o tapa na cara não é regulamentado, isso aí é mais... É um presente, né, que a PM costuma oferecer aí, dependendo da cor da sua pele, né? É um carinho dos nossos treinadíssimos policiais militares aí, que esbofeteiam a cara de pessoas com a pele preta por estarem portando perigosíssimas 10 gramas de uma planta. Só no Brasil, só no Brasil. Tapa na cara está muito inserido naquele contexto de onde você está, qual é a cor da sua pele, né? Isso aí que Eu tapa ouço na falar cara. mas nunca rolou comigo. Por que será? Você acha que oferecer Nem maconha pro comigo. policial é uma tática ruim? Porque às vezes ele tá sem. Pergunta quantas vezes eu fui parado, pergunta quantas vezes eu fui abordado, quantas vezes eu fui humilhado. E olha que eu estou o tempo todo com o meu remédio no meu carro, no meu bolso, não escondo de absolutamente ninguém. A diferença é que eu tenho consciência do meu privilégio, o privilégio que, infelizmente, a cor da minha pele, inclusive o meu gênero, né, também me dá. Eu tenho essa consciência. É por isso que eu utilizo a minha voz privilegiada para falar por aquilo ou por aqueles que foram minorizados. Tamo junto. Tem um amigo meu que ele tem um habeas corpus preventivo para plantar maconha, e aí eu queria saber como é que eu consigo um amigo meu também Eu assisto plantar para mim. Eu assisto aeroportos e parece que não funciona, não. Funciona assim. E um traficante não poderia ter um habeas corpus preventivo?
Acho que é a evolução do tema, né? Porque, na verdade, o traficante nada mais é do que um comerciante, né? E se um adulto quer vender um produto para outro adulto, os dois sabem dos riscos que envolve aquilo, a gente tem um monte de exemplo de coisas que são regulamentadas, que envolvem riscos e são vendidas tranquilamente. Então, cigarro, por exemplo, álcool. Não é vendido? Ninguém é criminoso por vender álcool, ninguém é criminoso por vender cigarro. Já parou para pensar nisso? Aquilo que você chama de traficante é um comerciante. Se amanhã o STF criminalizar o coentro, depois de amanhã os nossos feirantes vão se tornar traficantes se eles não deixarem de vender aquilo imediatamente. O tráfico organizado, aquela organização que envolve outras drogas, arma e a morte de muita gente, inclusive policiais, é financiado por essa criminalização de uma planta. Se tu não entende isso, na moral, você deveria desistir de viver, porque não é possível que você não veja isso. Nós temos farmácias em cada esquina da nossa sociedade, boteco vendendo corote e cigarro em cada rua, mas é a cannabis que torna uma pessoa um dos piores tipos de criminosos na nossa sociedade. Traficante, e pior, né? Porque para o cidadão de bem, traficante é bandido e bandido bom é bandido morto. Uma pessoa que vende uma planta para salvar a vida de alguém que está tendo convulsões ou está sofrendo com Alzheimer, pode ser um cultivador, pode ser um jardineiro, pode ser inclusive uma dona de uma associação, uma senhora, como nós já tivemos vários e vários relatos. Essa pessoa vai ser taxada de traficante. Nisso, quando eu era mais jovem, eu experimentei maconha. Aí minha mãe descobriu, assim, foi maior comoção na minha casa. E aí ela colocou 2 maços de cigarro e falou aqui, ó, pra você ir parar de fumar maconha. Botou 2 maços de cigarro. Aí eu queria saber como é que eu faço pra parar de fumar cigarro, porque eu tô há já 7 anos fumando todo dia um maço de cigarro. Nem sei se eu devia Pesquisas rir que disso. apontam que a própria maconha é uma redução de danos para o tabaco. Você meio fuma pra esquecer? Fuma para esquecer, Eu falei, cara, eu nem lembro que eu fumei um cigarro. para cortar a fissura do tabaco, né? De ficar sem o Eu tabaco, tenho a fissura. nicotina. De quê? Será não? Antigamente, o turismo da maconha era muito mais caro que só tinha Amsterdã. Mas hoje você já pode fumar um pouco mais barato. Você tem o Uruguai aqui perto e tal. Quanto que você acha que a gente está perto de, por exemplo, legalizar uma Chapada Diamantina ali, que já tem, inclusive, um nome maneiro ali da Chapada? Papapá. A gente está Concordo, num pô. movimento de legalização São Tomé das internacional. Letras. O Brasil ele vai acompanhar isso, queira a bancada conservadora ou não. E a gente ter a oportunidade de trazer pessoas de fora para ter boas experiências em locais como a Chapada Diamantina seria incrível, né? Imagina quanto que uma pessoa, né, um cara de Amsterdã, por exemplo, que passou anos vendo as pessoas irem lá fumar maconha lá no quintal dele, pagaria para vir aqui para a Chapada Diamantina ter uma experiência. Pra fazer merda aqui também. Para fazer merda aqui também, né? Exatamente. Quanto nós não estamos perdendo enquanto Estado, né, enquanto país, não apenas criminalizando e deixando de arrecadar impostos da venda da própria cannabis, mas com o turismo e com o mercado canábico, né? Falando em Uruguai, inclusive, em dezembro tem a Trip para o Uruguai. Eu vou para o Uruguai, 3 dias de Expo Cannabis lá em Montevidéu, junto com a Hemp Boutique, Associação Semear e a Trip. E se você quiser fazer essa trip canábica comigo, por favor, me chama na DM. O Malafaia te leva lá para Israel para ficar vendo pedra caída que Jesus coçou o sovaco. Eu quero te levar para o Uruguai para conhecer uma plantação de cannabis legalizada, uma das maiores e melhores expos aqui da América Latina, e muito rolê canábico lá no Uruguai. Você e eu, bora? Mas assim, cara, porra, se gera tanto dinheiro assim, qual o problema? O que tá acontecendo? Moralismo. Não, mas moralismo, porra, é dinheiro mesmo. Dinheiro é moral, não tem nada a ver. O que é mais alto aqui? A ganância pela grana ou o racismo estrutural no Brasil? O que é mais alto? Não sei, tem que botar os dois do lado pra ver. Então, acho, quando a gente fala de maconha, o racismo é mais alto, porque é o racismo que fundamenta toda a proibição. Como? Lá do Pito do Pango. Daquela lei de 1830 que veio só se sofisticando, cada vez mais violência de Estado, cada vez... Né, se você for, né, década de 80 a polícia tinha fuzil. Eu vou fazer um adendo aqui, porque não é apenas moralismo, não. Estamos, sim, falando de muito dinheiro envolvido. A indústria farmacêutica faz questão de atrasar e impedir o avanço dos estudos de cannabis, porque nós somos hoje um dos maiores consumidores de remédios fármacos. Você entra aí na farmácia, na esquina da sua casa, o seu filho, se vacilar, entra lá e com menos de R$10 ele sai com um vidro de Rivotril.
e fica chapado o mês todo com isso. E com todos os avanços dos estudos mostrando que a cannabis atua em todas as doenças de alguma forma benéfica e atua de forma espetacular em doenças gravíssimas, como Alzheimer, convulsões e até mesmo câncer. Você acha que a indústria farmacêutica está louca para legalizar, para que você tenha o seu cultivo e que não dependa mais da indústria? Hoje eu tenho a felicidade de afirmar que eu não utilizo nenhum remédio fármaco de forma regular, apenas a erva. Imagina se todo mundo chegasse nessa forma. O que ia acontecer lá com a porra da Ultra Farma? Dizem que a maconha é porta de entrada para drogas mais pesadas. Assim, qual a chance você acha que de um maconheiro passar assim, depois de um tempo, querer experimentar um cigarro, experimentar uma vodka com Red Bull? Eu acho que isso seria meio o fim da linha aí, né? Eu acho que, assim, o que a gente tem visto nas pesquisas é que a maconha é porta de saída. Então, tipo assim, tu vê uma pessoa cheirando pó, aí tu chega e fala, fuma esse bagulho aqui. É bom? É bom. É melhor do que o chá da pó. Se tiver um uso, né? Arriscado pegar seu baseado, vender e comprar mais porra. Acho que também tem isso. Sem esse risco. Uma planta que é porta de entrada para outras drogas. Você tem noção de quão absurda é essa fala? O primeiro absurdo é categorizar uma planta como droga. Ei, não é droga, é planta. Ela tinha que estar na caixinha de planta. Quem colocou essa planta numa caixinha de droga fomos nós. Aí quando a pessoa quer se entorpecer de alguma forma, ela vai abrir essa caixinha de droga. E adivinha o que vai estar lá dentro? A maconha. E ela vai começar por ela porque é uma droga leve. A maconha não é porta de entrada, ela foi colocada ali junto com as outras drogas. Pode ver que qualquer pessoa que quer se entorpecer não para na maconha, porque não encontra na maconha nada químico, inclusive. E pelo contrário, a maconha te ajuda a sair das verdadeiras drogas, como açúcar refinado, Rivotril e outros remédios pesados. E quantos jovens você conhece que teve que primeiro fumar maconha para depois encher a cara de cachaça? Quantas vezes você não tomou um porre na vida, passou a noite enchendo a cara, ficou bêbado a ponto de esquecer, e a gente chama isso de balada, de noite, de normal. Aí uma pessoa com um beckzinho fumando e ficando um pouco mais relaxado, a gente chama de drogado. Você tem noção de quão hipócrita é você? Mas, ô doutor, se a maconha for liberada, o tráfico vai vender o quê? Bala fine? Pode vender bala fine, pode vender outras coisas, mas... assim, Bet? Vai vender bet? Assim, uma legalização bem feita, a gente consegue trazer a rapaziada do tráfico para dentro. Sai tempo de onde? O mercado legalizado. Botar todo mundo lá, carteira assinada, CNPJ na boca. Na boca de fumo? Na boca de fumo, CNPJ na boca. Mas aí vai ser uma farmácia. Praticamente isso, ou uma tabacaria. Até parece, né, uma lei que vai lá dar emprego para a rapaziada, que vai tirar pessoas do crime, que vai transformar um traficante num trabalhador, que vai transformar um traficante num jardineiro. Até parece, isso é muito retrógrado. Precisamos continuar criminalizando nessa guerra que tem dado, super certo. Mas aí perde o charme, né? Perde o risco, né? Perde a arma. Perde a arma, que é uma boa Como é que vai ser coisa. o comércio da arma, então? Aí é outro assunto. Agora, esses mitos, assim, por exemplo, de queima baseado fica sequela... Os estudos mais atuais falam que o uso da maconha causa neurogênesis, né? Causa nova formação de neurônios, de redes neurais. Mas isso é bom? É bom, né? Ué, mas não, mas aí eu vou ter que... Também eu sou um cara que eu tenho o meu lado bem conservador, meu WhatsApp grita nesse momento. Mas a maconha queima neurônio. Tem nenhum estudo nesse sentido. E de onde vem, então, que queima? Se não me engano, década de 70, né? Aquelas propagandas norte-americanas contra a maconha, que começaram a dizer que maconha queimava neurônio. Agora você vai entender esse negócio aqui. Você sabe que até uma certa idade nós produzimos neurônios. Depois nós paramos de produzir e com uma certa idade a gente começa a apenas queimar e vamos perdendo. A cannabis já foi comprovado que ela causa a neurogênese, ou seja, ela cria novos neurônios. Não apenas novas sinapses, mas ela cria novos neurônios. Por isso, é um tratamento tão bom para quem tem Alzheimer. Então, tecnicamente falando, depois de uma certa idade, é necessário você fazer uma espécie de reposição, assim como a gente precisa fazer reposição de hormônio. Quem tem mais de 30, 35 anos, que já começou a perder os neurônios e faz a reposição, faz a medicação com cannabis, tecnicamente falando, vai ter mais neurônios de quem não faz. A medicina afirma, a ciência afirma que eu tenho muito mais neurônios do que vocês, conservadores, que enchem um rabo de álcool, que esse sim está comprovado que mata os neurônios. Isso mostra porque você é tão burro assim. Vamos encerrar, porque eu acho que eu tô com medo dele começar a fazer piada demais. Então, é isso aí, galera. O Vralcast de hoje queimou aí, acho que queimou legal aí os temas. Foi bom. Né? Espero que a gente tenha
Bom, é isso. Galera, curtiu esse modelinho aqui? Vou trazer mais reacts, não apenas dessa temática, mas de várias temáticas, mas dessa também. Por favor, para tudo agora, se inscreve no meu canal. É mancada se assistir um vídeo e não ser inscrito. É mais mancada ainda assistir o vídeo e não dar o like, tá? Você já pensou nisso? É a única forma de você agradecer e até ajudar quem está produzindo um conteúdo como esse. Então se inscreve, deixa o like e compartilha esse link num grupo de WhatsApp. Fechou? Que já nos abençoe. Até a próxima.